Tem uma outra notícia: cerca de 60% dos brasileiros dizem ter vergonha do governo, do Congresso e do Judiciário brasileiro. Pelo menos foi o que revelou uma pesquisa do Datafolha. No caso da Justiça e do Planalto, o levantamento aponta que o índice está bastante alinhado às preferências político-partidárias dos entrevistados. Já na avaliação dos deputados e senadores, tanto os governistas quanto a oposição se dizem envergonhados pelo trabalho realizado pelos congressistas. Entre as instituições, pessoas e cargos que registram mais orgulho estão prefeitos, o próprio povo brasileiro, as Forças Armadas e os governadores. Essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 136 municípios, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Começar essa rodada com o Roberto Mota. O Mota é sempre um pouco reticente com levantamentos e pesquisas, mas, Mota, tem algumas sinalizações e apontamentos interessantes. Nesse estudo feito pelo Datafolha, quase 60% dos brasileiros têm vergonha dos 3 poderes. Mota. 60% dos brasileiros têm vergonha dos 3 poderes, os outros 40% acham melhor não dar uma opinião agora. Eu nem sei se essa piada é permitida, hein, pessoal? Se não for, por favor, apaga essa parte do vídeo. O que acontece é que a politização da justiça leva o judiciário a assumir papéis que antes eram reservados só para os políticos, né? E é comum que se justifique isso. Muita gente diz, não, isso só aconteceu porque existe uma crise de legitimidade no executivo e no legislativo. Ora, existe também uma crise de legitimidade no judiciário, resultado da enorme lentidão da justiça. Mas a politização da justiça tem outras consequências relevantes, porque quando eles passam a agir como políticos, os magistrados ficam também sujeitos à incerteza do jogo político, o que inclui questões de popularidade. A popularidade dos políticos é muito incerta. Eles são idolatrados hoje e amanhã são desprezados. E assim também acontece quando representantes do judiciário passam a agir politicamente. Você, Dávila, quais apontamentos interessantes, importantes de a gente discutir a respeito dessas informações compartilhadas pelo jornal Folha de São Paulo, a partir do levantamento feito pelo Datafolha, que é o braço de pesquisa do grupo? Essa pesquisa traz uma informação para renovar a nossa esperança na política. Por um lado, os mais bem avaliados são os prefeitos e governadores. Por que prefeito e governador? Porque são aqueles que estão resolvendo os reais problemas na ponta, com pragmatismo, é onde não tem ideologia política, não tem direita e esquerda coletar o lixo da cidade, arrumar a praça, tampar o buraco da rua. Ou seja, boa avaliação de prefeitos e governadores baseado em política pública, em evidência e fatos. É isso que está fazendo a reputação dos bons governadores e dos bons prefeitos. Por isso que a gente tem uma safra ótima de prefeitos e excelente de governadores, e que eu venho dizendo aqui que é mudança geracional na política brasileira que é tão importante. Onde é que está a maçã podre nessa história? Política federal. Muita ideologia, muito corporativismo, muita gente sugando na teta dos estados, tentando trazer vantagem para o seu setor e não pensando no país. Este é o problema. Esse é o problema. O que você tem em Brasília é ou discussão ideológica ou lobista arrancando mais privilégio do Estado. E aí é óbvio que essa avaliação nos envergonha. É exatamente isso. O que acontece num Congresso que acabou de votar aumento de 531 deputados? Por que o Congresso não vota, acaba com os penduricalhos, que é uma vergonha nacional? Por que nós temos um judiciário que diz que precisa apelar para medidas excepcionais para salvar a democracia, ou que um membro do Poder Judiciário diz que o brasileiro tem 213 milhões de tiranos? É um absurdo. Isso não é gente que está olhando para a Constituição, isso não é gente que está zelando pelo Estado Democrático de Direito, isso é gente que está usando a justiça como palanque político. É errado. Então nós precisamos voltar à normalidade democrática, sem populismo, sem radicalismo e com respeito à Constituição. Por isso,
Essa pesquisa é muito bem-vinda. Ela mostra o que nos envergonha, mas mostra o lado bom da política. Prefeitos e governadores que deixaram a ideologia de lado, focaram em política de resultado baseada em dado e evidência e estão entregando aquilo que a população espera. Maior parte da população, ou maior parte dos brasileiros, diz ter vergonha do governo, do Congresso e do Judiciário, mas também aponta que tem orgulho de prefeitos, do próprio povo brasileiro, das Forças Armadas e dos governadores. Você, Renato, sua análise a respeito desse levantamento? Eu acho que isso é muito real. É aquilo que eu coloquei ali anteriormente. Existe uma sequência de presidentes que não foram bem, que se você vê na linha do tempo histórico brasileiro, os últimos 4 presidentes foram presidentes fracos e confusos e momentos muito conturbados, entendeu? Então, o judiciário tem uma exposição que ele nunca teve, entendeu? Uma coisa até que é constrangedora em alguns momentos, né? Ministros ali aparecendo, dizendo, a maior parte dos países ninguém conhece os ministros da Suprema Corte, e ao mesmo tempo o legislativo que ali, pós Eduardo Cunha, se acostumou com um modus operandi muito complicado e com uma relação muito dura. Sempre foi um pouco pragmática, dura, mas virou uma relação muito dura, e ali grandes políticos que o Brasil teve ali foram se afastando das disputas proporcionais, e daí a gente começou a ter novos players ali que têm pouca bagagem, na verdade, intelectual, pouca vontade realmente de mudar coisas reais. Então, o Congresso hoje é um mix, tem os bons deputados, sem dúvida, mas é bem complicadas as relações. Os prefeitos e governadores, o que o Luiz Felipe falou, é real, é quem está fazendo na ponta. São os prefeitos bem avaliados. A pandemia ali, teve prefeito ali que foi reeleito por causa da ação na pandemia. O eleitor do mundo real, ele está preocupado com a questão dos serviços, é que ele recebeu um bombardeio nesses últimos 10 anos da questão ideológica, seja ela de direita, mais extremista, e seja ela de esquerda, mais ali extrema também, ou esquerda bem sectária. Então, a gente está dentro de uma polarização que deixou de ter a discussão. Quando você vai ver os prefeitos e governadores, a maior parte são de partidos centrais, né? Muitos prefeitos ali são de partidos centrais, pode ser de centro-direita, centro-esquerda. Você pega o João Campos, por exemplo, mas ao mesmo tempo você pega... Sim. O Eduardo Paes, você tem o JHC, você tem o Topázio em Florianópolis, você tem o Nunes, são gestões que partiram ali para discussão de serviços, né, diretamente de serviços, e deixaram um pouco essas polarizações de lado. Não tenha dúvida, governadores é uma nova safra, mudou muito, né, teve uma troca ali, a gente se acostumou muito na região sudeste, sul e centro-oeste de governadores dos mesmos sempre, daqueles mesmos grupos, mudou demais a mão. Primeiro teve uma geração 18 a 22 um pouco fragilizada, mas a geração que entra em 22, aí você vê já governadores muito mais antenados, que viram que não é só questão de disrupção, bastava só isso contra o sistema, mas também precisava fazer coisas reais que transformassem alguma coisa para a população. Então, essa segunda safra ali, de 22 para cá de governadores, são governadores que estão dando mais resultado. Uma safra ali, 18 a 22, bem complicada ali. É uma mudança nacional e essa fragilidade enorme de presidentes, né? A gente tem ali, desde 2010, eu volto a falar, não se discute realmente país, e a gente passa o ano ali discutindo eleições, daí começou lá por 15, 16, uma discussão de hábitos, de ideologias, de corredores e de discussões ali intermináveis sobre coisas completamente inúteis para o eleitor, seja ele mais pobre ou de classe média ou de, né, o que for. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20, eu conto com você, tem mais notícia, até já.